Depois de 12 anos juntos, a gente resolveu revelar a fórmula do nosso relacionamento que tem dado muito certo, tem funcionado pra gente. Eu tenho certeza que pode transformar a tua relação com o teu lovezão. Bora lá! Ao longo desses últimos 12 anos que a gente tá junto, que é praticamente metade da minha vida, né? Porque eu comecei a namorar o Rodrigo com 14 anos, acreditem se quiserem. A gente conheceu muitos casais, né? Óbvio, tanto da família, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas de outros países também, quando a gente começou a viajar, né? E nós percebemos certas coisas que a gente tinha no nosso relacionamento e que poderiam ajudar essas pessoas, sabe? Pessoas que não tinham relacionamentos tão legais, que não se davam tão bem. Muitos deles eram assim, né? E muitos nos perguntavam como que a gente era tão amigo, como que a gente era tão próximo, como que a gente conseguia morar numa van 24 horas do dia juntos e conviver tranquilamente, né? Sem tantas brigas. Tinha umas briguinhas, mas bem poucas. Como que a gente conseguia fazer isso? E foi aí que a gente começou a perceber que o nosso relacionamento tinha, assim, pontos muito diferentes da grande maioria dos relacionamentos e começamos a dar essas dicas para as pessoas e já ajudamos vários casais totalmente sem querer, porque nunca foi a nossa intenção sermos terapeutas de casais, mas acabou que a gente conseguiu ajudar várias pessoas. E é por isso que a gente veio gravar esse vídeo. Então chama o mozão e bora assistir esse vídeo, porque Dia dos Namorados pede, né? E essa fórmula que a gente vai falar nesse vídeo hoje é extremamente importante se tu tá pensando em fazer uma viagem em casal, porque a gente sempre diz isso, né? É 8 ou 80 viajar em casal, especialmente se vocês vão viajar numa van, num motorhome, num espaço pequeno e compartilhando quase 24 horas do dia, né? Por um tempo longo, né? Por um tempo longo, porque ou une mais o casal, ou fica melhor ainda, ou vocês vão evoluir muito juntos e vai ser um momento maravilhoso, ou vai acontecer o oposto e vocês não vão aguentar se ver e vai se separar e vai acabar com tudo. E a gente conhece os dois casos. O nosso caso foi positivo, extremamente positivo, a gente gostou muito. Não era 100% do tempo que a gente tava bem, é óbvio, claro. Eu preciso dizer isso, né, que a gente brigava às vezes, mas tudo isso nos ensinou muito e melhorou muito a nossa relação. Foi construtivo. E a gente conhece casais que viajaram juntos e quebravam o pau. Lembra que tinha umas meninas que a gente trabalhou com elas? Meninas, né? Elas chegaram a quebrar o vidro da campervan brigando, cara, nesse nível. Sempre brigando. Elas brigavam, elas estavam sempre chorando e discutindo. Até no brigando. Trabalho elas estavam discutindo, chorando durante o trabalho de tanto que elas discutiam. E era engraçado que a gente, nós quatro, né, elas na van delas e nós na nossa van, morávamos em vans nessa época e a gente convivia super bem, era super da paz e elas eram o oposto. Então se tu quer ter uma viagem super legal em casal, aproveitar e desenvolver o relacionamento, é fundamental que vocês tenham essa consciência juntos, de que vai ter muito desafio, mas que se vocês dois estiverem dispostos e quiserem melhorar, vai ser a melhor experiência da vida, né? E usem os ingredientes da fórmula mágica que a gente vai falar pra vocês hoje aqui nesse vídeo. E o primeiro ingrediente da nossa fórmula, que é algo que a gente sempre acreditou que de fato fez muita diferença no nosso relacionamento e que pode fazer no teu também, é a amizade, né? Nós sempre fomos muito amigos, a gente é melhores amigos desde que a gente começou a namorar e isso faz toda a diferença, porque a gente tem interesses em comuns, hobbies em comum, sonhos em comum, metas em comum, a gente gosta de fazer coisas parecidas, a gente assiste os mesmos programas no YouTube, a gente tem muita coisa em comum e isso se deve muito mais à nossa amizade do que amor, a paixão, e isso é sim um dos componentes, na nossa opinião, que faz com que o relacionamento dure mais tempo, com que ele não acabe logo que termina a paixão ali nos primeiros meses, nos primeiros anos, né? É a base. Exatamente. Mais importante do que tu ter um namorado, um marido, uma mulher, em primeiro lugar, tu precisa ter um amigo, cara. Principalmente pelo seguinte fator. Normalmente a pessoa que tu escolhe pra casar, pra namorar, independente de como que tu vai classificar essa relação, normalmente essa pessoa é aquela pessoa que tu vai conviver pro resto da tua vida. Então imagina tu conviver com uma pessoa que tem interesses completamente opostos do teu, uma pessoa que tu passa o dia inteiro discutindo, o dia inteiro brigando, não tem um dia que as coisas fluem, que são harmônicas, então não faz sentido tu
escolher ter um relacionamento com uma pessoa, e porque o relacionamento é por escolha, né? A gente tá junto porque a gente decidiu estar junto. Então é fundamental que tu tenha essa consciência da importância da amizade no teu relacionamento. Principalmente levando em consideração que, cara, a pessoa que tu vai estar convivendo no teu dia a dia vai ser a pessoa que vai estar pro resto da tua vida do teu lado, provavelmente até os teus últimos dias nessa vida, nessa experiência na Terra. Esse fator da amizade, até uns 2, 3 anos atrás, a gente acreditava que era o principal para um bom relacionamento. E de fato eu ainda acredito que sim, ele é muito importante. Ele é muito importante. Mas conforme a gente foi viajando, a gente foi se conhecendo, a gente foi explorando outras culturas, a gente foi se explorando, foi se conhecendo de uma maneira muito mais profunda. A gente começou a perceber nos últimos tempos que existe um ingrediente que é ainda mais importante eu não diria mais importante, mas ele é... Tão importante quanto, né? Ele é tão importante quanto, mas ele vem logo após esse primeiro passo, que é o passo da amizade. Ele vem na sequência para contribuir para que esse relacionamento tenha uma manutenção muito boa ao longo do tempo, que é a evolução individual do casal. E é engraçado que a gente se deu conta disso essa semana ainda, né? A gente tava comemorando os nossos 12 anos, a gente completou 12 anos essa semana ainda. E a gente tava falando que como o nosso relacionamento tá melhorando com o passar do tempo. A gente sente que a gente tá cada vez mais unido, que a gente tá cada vez briga menos, que cada vez a gente tá mais em sintonia, acho que é essa palavra, né? E isso tá acontecendo com o passar do tempo, que em tese para muitas pessoas é o oposto, né? Com o passar do tempo o relacionamento vai perdendo a graça, vai ficando chato, vão brigando cada vez mais, é ruim, né? Vai ficando pior, vai ficando mais pesado. E pra gente tá acontecendo o oposto. E a gente chegou à conclusão que é exatamente esse o fator que tá contribuindo para que a gente melhore o nosso relacionamento com o passar do tempo. Nós estamos evoluindo como pessoas individualmente. Eu tô buscando a minha evolução. Os problemas, os desafios que eu enfrentava anos atrás não são mais os mesmos, o que é legal, o que é o normal, né? A mesma coisa eu percebo no Rodrigo, o que ele precisava melhorar no passado, ele já melhorou, agora ele tá buscando outras coisas para evoluir, e isso é fundamental para melhorar o relacionamento. A gente não tem mais as mesmas brigas, as mesmas discussões que a gente tinha 5 anos atrás, já são outras. Por quê? Porque tá evoluindo, tá subindo o degrauzinho na escadinha, né? E aí, cara, que a gente começa a observar outros casais e começa a perceber o seguinte fator. Esse processo de evolução, a gente acredita muito que todo mundo tá aqui nessa vida, nessa experiência, nessa vivência para evoluir. Ninguém é diferente disso. Todo mundo tá aqui para evoluir. Porém, algumas pessoas estão totalmente no piloto automático, estão totalmente desconectadas com isso. E o que acontece na situação dos casais? Eventualmente a gente conheceu pessoas, a gente conheceu casais que um dos dois começou a evoluir e o outro começou a ficar simplesmente estagnado. E esse é um dos fatores que gera muito atrito, gera muito problema, porque uma pessoa começa a ter uma visão de vida, uma visão de mundo diferente da outra. A pessoa começa a vibrar em outra frequência, né? Quando a gente tá se evoluindo... Primeiro, vamos falar dos casais que não se evoluem, né? Os casais que não evoluem a si mesmos e não evoluem o relacionamento, acabam ficando estagnados ali, brigando pelos mesmos motivos, pelas mesmas picuinhas ali, e isso acaba gerando muito atrito e não vai pra frente o relacionamento. Ou vai ser a vida inteira esse choque, esse relacionamento mais ou menos, ou vai acabar. A mesma coisa acontece quando um tá evoluindo e o outro tá estagnado. Quando um evolui, aquela pessoa deixa de vibrar na mesma frequência da pessoa que ficou estagnada, né? E aí acaba acontecendo ou conflitos, principalmente por parte do que não evoluiu, ou separa de uma vez também. Agora, quando ambos estão buscando evoluir, na sua própria trajetória, acabam juntos evoluindo o relacionamento também, né? Porque aí é exatamente isso, aí o que tu precisa melhorar, todos os teus desafios, tudo aquilo que tu tá vivendo vai evoluindo, vai mudando, vai passando com o passar do tempo, né? E essa evolução, cara, ela contribui principalmente com uma outra coisa, que eu já diria que é o terceiro elemento do relacionamento com sucesso, que é o seguinte, a maneira como a gente lida com os problemas e com as situações que surgem no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque desafios sempre tem e sempre vão ter. Agora, a maneira como a gente interage com esses desafios é que faz toda a diferença. E aí, quando o assunto é a relação entre pessoas, entre casais, o nosso processo evolutivo, o nosso processo de clareza interna, da maneira como a gente está lidando com isso, faz
toda a diferença, faz toda a diferença. E qual que é um conceito que simplifica essa percepção? Temos um problema, surgiu um problema na nossa relação, alguma coisa que a gente precisa resolver, alguma coisa que a gente discordou. O Rodrigo deixou a toalha molhada em cima da cama, por exemplo, e aí? E aí o que acontece? Qual que é a reação normal de um casal? É brigar, né, cara? É discutir. Pô, já até falei que a porra da toalha tá em cima da cama, vai molhar a cama, que isso, que aquilo, aquela coisa, blá 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 blá. E um não dá o braço a torcer pro outro e tem uma relação de orgulho nisso, no meio disso tudo. Falta o casal, os dois, quererem encontrar a solução e focar muito mais na solução do que no problema, porque normalmente quando surge o problema, se foca no problema e aí fica um tentando jogar a culpa pro outro. Ah, não, mas a culpa é tua, que não sei o que, mas eu já te falei que não sei o que, mas eu... E aí fica aquela coisa de joga um pro outro, terceirizando a culpa. Enquanto que qual que é o melhor caminho numa situação como essa? É os dois focarem na solução. Qual seria a solução desse problema? Tentar deixar o orgulho um pouco de lado, que justamente o processo evolutivo nos ajuda com isso, e focar numa solução, né? E aí tu vai dizer, mas eu já falei várias vezes pro meu marido, pra minha mulher, não deixar a toalha em cima da cama. Isso é só um exemplo, né? E não adianta, ele não entra na cabeça dele. Que bom que tu te dá conta, aí é que tem que usar a tua evolução, a tua consciência mais expandida. Aquela pessoa tá tendo esse comportamento que é errado, que não é o ideal, ok. Tu, como pessoa com a consciência mais expandida, vai entender que aquele é o momento dela. Já falou, um dia ela vai aprender, em algum momento ela vai aprender. Tu tem que aprender a não te importar tanto com isso, a não pesar tanto isso e a deixar aquela pessoa aprender por conta própria. Isso é evolução também, né? Quando tu percebe que o outro tá cometendo erro, tu alerta, tu diz, olha fulano, não tá legal assim, acho que tu tem que melhorar. Mas se ele não quiser melhorar, tu fez a tua parte, aí tu vai aprender a aceitar e a conviver com aquele problema. Tu vai aprender a julgar menos, a ser menos, a cobrar menos. Tu vai aprender também com aquilo, tu vai te evoluindo e é assim que vai indo, né? Assim que vai evoluindo. Porque uma coisa que é legal na relação entre casais é justamente um poder contribuir com a evolução do outro, né, cara? Porque normalmente o que acontece? Todo mundo tem os seus desafios, tem coisas que precisa melhorar na sua vida. No seu mindset, na maneira como a gente percebe as coisas, na maneira como a gente interage com as situações do nosso dia a dia. Todo mundo tem as suas. Só que normalmente isso é um lado que a gente não consegue enxergar, é um lado obscuro, uma sombra que a gente tem lá dentro das nossas crenças, do nosso mindset, que a gente não consegue enxergar. E quem que é a pessoa que mais enxerga isso? Normalmente é o nosso parceiro. Normalmente é as pessoas que estão vivendo diretamente, diariamente com a gente. Então por isso que é importante a gente ter essa clareza, essa consciência de que, pô, cara, essa pessoa, nossa parceira, essa pessoa que vive comigo, ela tá aqui pra me ajudar, tá aqui pra contribuir comigo. Então por isso que é importante a gente ter essa percepção. E ter essa mente aberta também pra saber receber o conselho, pra saber receber aquela crítica, porque em tese tem que ser uma crítica construtiva, tu tem que entregar aquilo com amor, entregar aquela crítica, aquela sugestão de melhora pra pessoa, e a pessoa tem que estar aberta pra receber aquilo, processar e melhorar. E é isso que acontece quando os dois estão em sintonia, quando os dois estão buscando evoluir. Então por isso que esse é algo que a gente se deu conta recentemente, mas é um dos principais fatores de um relacionamento. É por isso que a gente tem relacionamentos, muito mais do que procriar e criar famílias. É por isso que a gente tem relacionamentos. É para os dois evoluírem juntos. Cada um vai evoluindo o que precisa ser evoluído em si e vai ajudando o outro a evoluir também, e assim o relacionamento evolui completo, né? Isso tudo nos leva para o último elemento dessa fórmula, que é a conversa. A amizade, a evolução, o saber lidar com os problemas. Isso, no final das contas, isso tudo se resolve com boas conversas, e mais do que uma simples conversa, uma conversa com intenção de tu querer resolver determinada coisa. Quando tem alguma coisa que precisa ser resolvida, que tá te machucando, que não tá funcionando direito, que enfim, precisa de solução, uma boa conversa com intenção de resolver é o melhor caminho,
Sempre. E não só quando tem algum problema, né? Mas em todos os momentos, tu conversar, tu botar pra fora, tu expor as tuas opiniões, tu ter alguém pra fazer isso, pra trocar ideia. Acho que é trocar ideia o resumo, né? Troca ideia, conversa. A gente fica o dia inteiro conversando, a gente não sei de onde é que sai tanto assunto, mas a gente fala muito. E isso é com certeza um dos pontos altos, um dos pontos chaves do nosso relacionamento. Se acontece alguma coisa comigo, a primeira pessoa que eu quero contar é pro Rodrigo. Se eu sonho com alguma coisa, a primeira pessoa que eu conto é ele. Se eu quero saber a opinião de alguém, a primeira pessoa que eu pergunto a opinião é o Rodrigo. Então é extremamente importante esse diálogo, né? E é o que muita gente não tem, né? A gente vê tanto relacionamento aí que fica cada um no seu celular ali o dia inteiro, de noite geralmente, né? Trabalha em lugares separados. Chega em casa, fica cada um no seu celular, ou bota um filme, bota uma coisa na TV, e não existe essa conexão através da conversa. As palavras são extremamente poderosas, né? A gente precisa usar elas pra se unir mais, pra se aproximar das pessoas que convivem com a gente. Tem pessoas que vivem só no mundo virtual, né? Até o eu te amo ela fala só pela internet, presencialmente não. Só falta fazer sexo pela internet e não fazer presencialmente. Mas é verdade, né? Muita gente faz depoimentos e mensagens e manda super declarações no Dia dos Namorados, mas pessoalmente no dia a dia ela esquece isso, né? Isso é algo extremamente importante de ser cultivado, de tu dizer eu te amo, de tu demonstrar, mais do que dizer, de tu demonstrar diariamente, ter carinho, né? E não só nas redes sociais, gente. Rede social é fachada. Rede social é fachada. O status no Facebook ele não significa nada. O que importa é como vocês são juntos, no momento que vocês estão só os dois, sabe? Isso que é o mais importante. E antes de terminar, eu quero acrescentar mais um ingrediente bônus que a gente nem tinha pensado antes, mas que eu acho que faz toda a diferença. Que é tu parar e observar o que tá vibrando dentro de ti. Porque às vezes a gente vibra muitas coisas ruins, né, cara? Muita competição, muitos ciúmes, muita preocupação, muitas coisas... Controle, né? Muita gente quer controlar o outro, muitas coisas que não agregam. Então tu parar e observar o que tu sente na tua relação, o que vibra dentro de ti, quais são as vibrações, faz toda a diferença. Por exemplo, numa solução de problema, por exemplo, que eu acho que é o maior desafio de todo casal, é saber lidar com problemas. Quando tu lida com um problema com aquela vontade de tu fazer com que a pessoa perceba a tua opinião, com que ela se convença do que tu pensa, tu tá vibrando naquele sentimento do orgulho, naquele sentimento da vaidade, enquanto que o melhor caminho para tudo que tu quer resolver e tu não sabe exatamente como vibrar naquela situação é sempre vibrar na frequência do amor, na frequência da solução. Na verdade, a frequência da solução não existe, mas a frequência do amor existe. E quando tu vibra na frequência do amor, tu sempre encontra o melhor caminho para os teus dilemas. É fato. Então procura observar o que tu está sentindo, porque os nossos sentimentos fazem a nossa vibração. E em cima do que tu está sentindo, quando tu começa a fazer essa leitura, tu começa a perceber que, opa, peraí, o problema não está no outro, o problema está em mim. Ou então realmente eu tô vibrando só em frequências boas, mas o meu parceiro, a minha parceira só vibra em coisa ruim, só vibra em problema, só vibra em ciúmes. E é aí que é a hora de entrar em cena pra resolver, né, cara? Fazer alguma coisa, agir, ficar parado, esperando que, sei lá, um dia ele vai se dar conta. Um dia isso se resolve. Isso definitivamente não é uma solução, não é um caminho. Tu ficar sofrendo com um relacionamento ruim que te faz mal pro resto da tua vida só porque tu tomou uma decisão no passado de te casar com aquela pessoa e aí agora não, agora eu sou casado, agora não posso voltar mais atrás, agora tá selado por Deus o relacionamento, sei lá qual que são as crenças que tu tem, mas tu viver um relacionamento autossabotador, um relacionamento que não te faz bem, que só te faz mal, não faz sentido. É isso aí, só te prejudica, só te mantém estagnado, só te puxa pra baixo, né? Ao invés de tu evoluir, tu fica preso ali com aquela pedra amarrada no caminho, né? Porque no final é isso. Eu acho que no pé, né? Na verdade. É exatamente essa percepção, porque no final das contas o que tu precisa parar e observar é: esse relacionamento tá me evoluindo? Eu tô crescendo, tô desenvolvendo, tô me tornando uma pessoa melhor com isso tudo? Sim. Show de bola. Continua. Evolui, segue crescendo, segue desenvolvendo isso. Agora, se a resposta for negativa, tenta solucionar, né? Chama o teu parceiro para te conversar, troquem ideias, conversem com a intenção de resolver. Se não resolveu, troca de parceiro. Claro,
essas foram as nossas dicas de Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados pra ti, independente do dia que tu tá assistindo esse vídeo, porque Dia dos Namorados é dia de celebrar o amor, independente de uma data comercial, né, que é o que acaba sendo pra muitas pessoas. Comemora todos os dias. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que tu achou, se o teu relacionamento tá com esses elementos, se tu não tem, o que tu acredita que faça diferença pro teu relacionamento ser de sucesso ou não. Conta pra gente aqui embaixo, vamos bater um papo. Compartilha esse vídeo com o mozão, né? Se ele tá precisando de uns toques aí, já aproveita. E a gente se vê no próximo vídeo. E viva o amor! Tchau!